e por acréscimo de misericórdia nos alojamos do Paz e Amor. O Paz e Amor é uma casa espiritual que tem uma vocação voltada para o auxílio e fraternidade. Vocês podem notar que estão se multiplicando as equipes de auxílio e fraternidade no Paz e Amor. Hoje devem estar em 10 equipes, se não me engano. Então, o mundo espiritual tem uma necessidade premente de pessoas trabalhando no auxílio aos desencarnados. É tão premente essa necessidade que qualquer reunião que nós fazemos aqui, imediatamente são trazidos entidades para aprender com as nossas reuniões. Fazemos o Evangelho no lar, são trazidas entidades para aprender com o Evangelho no lar. Então há muita necessidade na espiritualidade. E nós somos aqueles que abraçamos realmente o mundo espiritual, tentamos compreender cada vez com maior profundidade o que acontece no mundo espiritual. Nós vamos falar hoje sobre doutrinação. E doutrinação está também ligado com orientação, não é? Só que a doutrinação é com desencarnados, orientação com os encarnados. Por que nós adotamos o termo doutrinar? Quando tem nos livros esclarecer, evangelizar. Porque doutrinar, se pegarmos o dicionário, está escrito o estudo dos princípios de um sistema religioso, político ou filosófico. Portanto, quando se fala doutrina, muita gente se fixa no religioso, e não é isso. O que nós tentamos passar para as entidades é toda a filosofia espírita, e não apenas a parte religiosa. Quem pode doutrinar? Quanta gente foge dos grupos de auxílio e fraternidade e fala, não tenho mediunidade nenhuma. O que eu vou fazer lá? Esses que falam não tenho mediunidade nenhuma, se estudassem e se aprofundassem na doutrinação, eles iriam ver que eles têm mediunidade, sim. É uma questão de começar a trabalhar a reforma íntima para se pôr à disposição do plano espiritual. Porque é um dito popular, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, todos aqueles que se aprontam para trabalhar, eles vão recebendo aos poucos um acréscimo de sensibilidade na inspiração, na intuição, que faz com que eles sejam extremamente úteis no trabalho de auxílio e fraternidade. Não é só o médium psicofônico, aquele médium estuante que recebe a entidade e transmite a palavra que é importante. É importante também o doutrinador, porque é ele que vai passar para as entidades a filosofia espírita. Então, ninguém pode falar, eu não tenho mediunidade e não sirvo. Desde que se disponha realmente a aprender, a se moralizar acima de tudo, ele serve sim. E nos trabalhos que nós frequentamos, alguns têm equipes de gente que fizeram cursos, estudaram, mas também tem umas equipes que não fizeram curso nenhum. O curso deles é o amor fraterno. E olha, são extremamente precisos e o aproveitamento é muito grande nesses trabalhos. Não se dispuseram a aprender muito. Aliás, nós também não fizemos cursos. O nosso curso foi na prática. Foi através dos livros. Por quê? Porque o trabalhador do auxílio e fraternidade, o próprio trabalho faz com que ele necessite penetrar nos livros cada vez mais fundo. A gente se sente impulsionado a aprender, porque nós temos que dar parte da conversação com criaturas que às vezes se apresentam uma inteligência muito avançada, uma cultura muito avançada, e nós nos sentimos pequenininho perto deles.
mas através do conhecimento, através da humildade, através do amor fraterno, nós conseguimos conquistar essas entidades. Então, o doutrinador, antes de tudo, ele precisa implantar nele a reforma íntima. Ele precisa vivenciar as lições do Evangelho. Não adianta só falar da boca para fora. Não adianta vir numa casa espírita e se manter como santo, sair o portão afora, muda a personalidade e adota as viciações costumeiras da sociedade. O trabalhador do auxílio fraternidade, ele tem que viver o que o Evangelho ensina. Por quê? Vamos falar mais adiante. Então, não há quem diga, não, eu não posso, eu não tenho capacidade de trabalhar na doutrinação. Isso não é verdade. Todos nós, se tivermos vontade, se sentirmos a impulsão de trabalhar no auxílio fraternidade, podemos trabalhar sim. E vamos desenvolver essa sensibilidade em que, quando nós conversamos com a entidade, nós sentimos uma facilidade enorme de conversar com a entidade. Porque os pensamentos vêm, jorram em nossa cabeça e facilitam esse contato com as entidades. Não se furtem de trabalhar porque se acham incapazes ou porque não têm sensibilidade. Vão em frente, aqueles que se sentirem ligados a esse tipo de trabalho, vão em frente, porque a recompensa depois, interior, é muito grande. O que o serviço de auxílio e fraternidade nos dá? A nós particularmente. Em primeiro lugar, Bezerra de Menezes, quando desencarnou e despertou no mundo espiritual, ele ainda na cama ouvia um murmúrio, uma multidão muito grande fora do hospital. Ele perguntou: o que é isso? Então pediram para ele: levante e venha até a janela. Ele levantou, foi até a janela, tinha uma multidão lá embaixo. Mas o que está fazendo essa multidão? Eles falaram: são todas as criaturas que você atendeu no auxílio e fraternidade. Estão aqui para te agradecer. Então vejam, a conquista de amigos é uma grande vantagem. Outra grande vantagem: todos nós deixamos um lastro para trás de vidas passadas em que praticamos muita coisa errada, prejudicamos muita gente. E essas criaturas, às vezes, ainda guardam um rancor contra nós. Durante os trabalhos de auxílio e fraternidade, o mundo espiritual vão trazendo em dose homeopática para nós o nosso passado, para nós conseguirmos reconquistar o coração dessas criaturas. Então, vamos eliminar inimigos, conquistar amigos. Podemos dizer que só por isso está uma imensa vantagem para quem trabalha no auxílio e fraternidade. Já é uma vantagem muito grande, mas tem muitas outras que vocês verão. Quem são as entidades que nós vamos encontrar no trabalho? Vocês imaginem, a pessoa que não tem conhecimento nenhum religioso, mesmo aquelas religiões exteriores, que não tem nada de interior, quando aportam no mundo espiritual, eles se admiram, porque eles sentem um corpo físico. Eles têm sede, eles têm fome, eles têm frio, têm calor. O chão é sólido, as paredes também. Eles vão encontrar cidades, vão encontrar hospitais, escolas, vão encontrar falanges de espíritos bons e falanges de espíritos ruins. Então, para eles, é um despertar estranho, coisa que eles nunca imaginaram fazer. Os evangélicos, então, que têm aquela crença cristalizada de que vão dormir até a hora do julgamento final, eles acham extraordinário o que acontece em torno deles. Eles nos perguntam: mas por que eu não estou dormindo? Já chegou o dia do julgamento? E realmente é um despertar estranho
e que as criaturas se sentem desorientadas. Às vezes toda aquela teoria que eles receberam dessas religiões cai por terra quando despertam no mundo espiritual. O que nós vamos encontrar no mundo espiritual, então? A maior diferença do mundo espiritual com o mundo material é o espírito que pensa coisas ruins. No mundo espiritual, ele se apresenta de acordo com os pensamentos dele. Se ele é um espírito raivoso, que conserva ódio, desejo de vingança, ele demonstra isso na aparência dele e no campo que o envolve. Porque o pensamento lá forma imagens que podem ser vistas por todos. Então, no mundo espiritual nós somos o que nós somos realmente. Não há máscara da matéria que nós usamos aqui. Aqui a gente põe uma cara de bonzinho, né? E sai por aí como sendo bonzinho e por dentro estamos xingando o mundo. Lá não é assim. Nós somos o que somos realmente. E isso é transparente. Por isso que existem lugares adequados para cada tipo de entidade, de acordo com a moral. Porque imagine, uma criatura violenta, em desarmonia consigo mesmo, não poderia viver num lugar em que só houvesse criaturas que já estão reformadas intimamente, já estão elevadas. Ele sentiria vergonha. Então é automática essa atração para regiões de afins. Muita gente já me perguntaram muitas vezes, mas como? Por que segregam os espíritos ruins para um lugar ruim? Não é segregado, é de acordo com a forma de pensar deles, de acordo com a sintonia deles. Porque no mundo espiritual as construções somos nós espíritos que fazemos. E o espírito que está em desequilíbrio, desorganizado mentalmente, não sabe fazer uma construção boa. Então são palhoças, árvores, plantação, tudo isso reflete a vibração do espírito que vive naquela região. Aliás, isso é uma das coisas que nós vamos assistir aqui na Terra mesmo, no mundo material. Porque a natureza reflete a nossa sintonia e ela reage de acordo com a nossa sintonia. O principal grupo de entidades que temos atendido, e que é maior número, são os vingadores, né? É aqueles que receberam uma afronta qualquer e querem se vingar, fazer justiça com as próprias mãos. Essas criaturas, na realidade, eles não acreditam em Deus. Porque se acreditassem, o que nós procuramos passar para eles? Se você acredita em Deus, Deus é perfeito. Tudo que se passa é com a permissão dele. Será que ele deixaria você sofrer uma afronta, um trauma, sem razão nenhuma? Então não seria perfeito mais? Deixaria de ser Deus. Se você sofreu um assassinato, ou um assassinato na família, ou uma agressão muito violenta, isso deve ter uma origem pela lei de ação e reação. Então procuramos mostrar a ele a origem do problema que ele enfrentou. E assim que ele toma conhecimento, ele vai perceber que o que ele fez é muito mais grave do que aquilo que ele sofreu. Que se fosse fazer justiça mesmo, ele teria que ser justiçado antes do outro que serviu de instrumento para que ele sofresse. Então, relativamente, as criaturas que vêm com o instinto de vingança contra alguma pessoa encarnada, essas são mais fáceis de se lidar. Mais difíceis são as falanges espirituais. E as falanges espirituais, se nós olharmos as gangues que se formam aqui na Terra, na matéria, elas são um pequeno reflexo das falanges da espiritualidade. Elas são muito grandes, muito extensas, muito bem organizadas. Elas têm um sistema de administração muito avançado.
E normalmente quem comanda essas falanges é alguém que na Terra foi uma pessoa importante. Quais são as pessoas importantes na Terra? Nós vamos encontrar acima de tudo os religiosos, né? Que reuniam grandes rebanhos. Então, os cardeais, os bispos, uma quantidade muito grande de falanges das trevas são comandadas por religiosos. Religiosos que esperavam aportar no céu e ser recebidos com tapete vermelho, com honras, em vez de foram aportar numa região tenebrosa. Então eles se revoltam contra Deus, não querem nem ouvir falar em Deus. Esse nome para eles é proibido. E essas falanges, eles têm as pessoas que penetram nas casas religiosas para espionar e descobrir um meio deles derrubarem a casa religiosa. Eles têm os planejadores. Eles têm aquelas criaturas que, pelo conhecimento, pela cultura que eles têm, eles sabem manusear muito bem a mente das criaturas encarnadas.